Olá, bem-vindos à aula de hoje. Iniciaremos com o estudo dos sistemas materiais. A química é uma ciência experimental. Nesse sentido, ela estuda a estrutura da matéria, a composição desta matéria e as transformações pelas quais ela passa. Em nosso cotidiano, somos bombardeados constantemente com a ideia de que a química é algo maléfico, perigoso, como se fosse algo acrescentado aos materiais que tornam eles tóxicos. Na verdade, a química é uma ciência que estuda os materiais, que estuda as substâncias que compõem o mundo e as transformações pelas quais elas passam. Então eu não posso dizer que um produto de limpeza, ou um cosmético, ou um alimento não tenha química, já que a química é uma ciência que estuda os materiais. Portanto, vamos lá, só para reforçar novamente, não caia mais nessa conversa de produto sem química, pão sem química, pão natural. Todos os materiais da Terra são constituídos de substâncias químicas, portanto os pães também. E lembrando que a química não é algo que eu possa acrescentar a um material. A química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações. A química, ao estudar a matéria, ela faz uma análise macroscópica e microscópica. O que isso quer dizer? Eu posso analisar a matéria quanto ao mundo macroscópico, os fenômenos que eu observo a olho nu, no cotidiano ou feito num laboratório. E depois disso, eu passo para a análise microscópica, ou seja, o mundo microscópico, as teorias que explicam essas propriedades da matéria. Se vocês olharem aí essa imagem que eu coloquei para vocês vão ver. A química ela estuda a matéria. Só que tudo à nossa volta é feito de matéria. Então eu tenho que escolher, delimitar que tipo de matéria eu vou estudar. Então eu escolho porções da matéria, que são os materiais. Só que na natureza, dificilmente eu vou encontrar um material que seja formado por uma única substância. Geralmente tem mais de uma substância junta. Essas substâncias, elas são formadas de constituintes. Pode ser molécula, compostos. Estes constituintes das substâncias, por exemplo, molécula de água, H2O, é a unidade que dá o quê? As características da água. Só que esses constituintes são o quê? Possuem partículas ainda menores que os compõem, que no caso são os átomos. Assim, ao se estudar a estrutura da matéria, é importante entender que a matéria ela é formada por constituintes, por exemplo, moléculas. E as moléculas são formadas por partículas minúsculas, que são os átomos. Ao se pensar no conceito pureza dos materiais, é preciso analisar o seu contexto. Se eu estou falando de uma linguagem do dia a dia, uma linguagem cotidiana, o termo pureza, puro, faz referência a ter uma boa qualidade, a não estar contaminado. Por exemplo, pense no mel. Um vendedor, está te oferecendo um mel silvestre e fala que esse mel é puro. Ele está querendo dizer que esse mel ele é próprio para o consumo. É claro que o mel é um material, ou seja, ele é formado por várias substâncias. Vou dar um outro exemplo. Pense na água mineral. A água mineral é uma água própria para o consumo, ou seja, eu posso beber dessa água, utilizá-las para cozinhar. Só que a água mineral, como o próprio nome diz, ela se refere não a uma água pura, só H2O, só a molécula de água, mas a água na qual eu ainda tenho dissolvido minerais, como bário, cálcio, magnésio, potássio. Agora vamos analisar por um outro ponto de vista. Quando eu falo que algo é puro quimicamente, ou seja, no estudo da química, quando eu me refiro a um material ser puro, eu estou falando que nesse sistema que eu estou analisando só há um tipo de substância. Então, se eu falar que eu tenho água pura, eu estou falando que eu só tenho H2O ali naquele meu sistema em que eu estou analisando. Então é importante que a gente tenha essa distinção na nossa mente.
o conceito de puro do cotidiano e o conceito de puro quimicamente. Nós podemos classificar os materiais em homogêneos ou heterogêneos. Para isso, nós vamos recorrer ao conceito de fase. O que é uma fase em um sistema material? É quando eu analiso e ele tem a fase é o aspecto homogêneo, uniforme desse material. Nesse sentido, a gente pode classificar materiais homogêneos são aqueles que vão ter uma única fase, ou seja, quando eu analiso esse material, ele é uniforme de ponto a ponto. Já um material heterogêneo, ao analisá-lo, a gente vai ver que ele vai ter mais de uma fase, ou seja, ele não é uniforme de ponto a ponto. Para ajudá-los a entender melhor o conceito de materiais homogêneos e materiais heterogêneos, montei para vocês 5 sistemas em que a gente vai fazer essa análise. Então, são sistemas A, B, C, D e E. Vamos analisar cada um deles. No primeiro sistema, o sistema A, eu fiz uma mistura de água e sal. Se você analisar esse sistema, a gente só vê uma única fase, um único aspecto. Eu não consigo distinguir o sal da água, porque todo o sal que eu acrescentei se solubilizou, ou seja, se dissolveu na água. Então, esse sistema só tem uma fase, logo é um material homogêneo. Vamos analisar o sistema B. No sistema B, eu misturei água e areia. A areia não se dissolve na água, não se solubiliza na água. Então, ao analisar esse sistema, eu consigo ver duas fases distintas, a fase da areia no fundo e a fase da água em cima. Então, esse sistema possui duas fases, logo, é um material heterogêneo. Vamos analisar o sistema C. No sistema C, eu tenho uma mistura de água e álcool. Ao analisar esse sistema, eu não consigo distinguir a água do álcool. Eu só consigo ver um único aspecto uniforme de ponto a ponto. Então, esse sistema só tem uma fase, então é um material homogêneo. Vamos analisar agora o sistema D. Nesse sistema D, eu fiz uma mistura de areia e sal. Aqui a gente consegue ver duas fases, a areia e o sal embaixo. Você poderia se perguntar, professora, você poderia ter misturado melhor? Mesmo assim, mesmo se eu tivesse misturado esse sistema, possivelmente você ia ver os pontinhos de diferentes cores nessa mistura. Então você ia ver mais de uma fase. Logo, esse sistema D tem mais de uma fase, então é um material heterogêneo. Vamos analisar o nosso último sistema, o sistema E. No sistema E, eu tento fazer uma mistura, de água e óleo. Como a gente sabe, água e óleo não se misturam, O óleo não se solubiliza na água, ele é menos denso do que a água, ele fica na parte de cima. Ao observar esse último sistema, nós vemos claramente duas fases. Logo, esse é um material heterogêneo. Bem, agora estou propondo para vocês um exercício. Vamos ver como está a nossa aprendizagem. Nesse exercício, eu peço que você classifique os sistemas abaixo em homogêneo ou heterogêneo. E eu dou para vocês 5 sistemas. Sistema A, B, C, D e E. Você vai ter que olhar esses sistemas e vai ter que escrever. Pega um pedaço de papel aí, o seu caderno, e escreva. O sistema A, ele é homogêneo ou heterogêneo? E assim sucessivamente. O sistema B, C, D e E. Então, o sistema A, água e sal dissolvido. Olha o sistema A, vê se ele tem um aspecto homogêneo, ele tem uma fase, ele tem mais de uma fase, e aí você classifica. O B é a mesma coisa, água com açúcar, mas olha que um pouco do açúcar não se dissolveu e está formando um corpo de fundo, está lá no fundo do recipiente. Vê quantas fases tem, classifica se é homogêneo ou heterogêneo. No C, eu tenho a água gaseificada. Sabe aquela água com gás que você compra? Quando você coloca num copo, ou você olha na garrafinha, você abriu a garrafinha, você vai ver a água e umas bolinhas de gás, que é o gás carbônico, na verdade. Você olha esse sistema, ele é homogêneo ou ele é heterogêneo?
E aí você classifica ele também. Tem mais de uma fase ou não? O sistema D. No sistema D, eu vou ter água, areia e óleo. Olho esse sistema, vejo quantas fases ele tem e vou classificar se ele é homogêneo ou heterogêneo. E por último, o sistema E, eu tenho a água no estado líquido e a água no estado sólido, que é o gelo. Esse sistema, eu olho, ele só tem uma fase, ele tem mais de uma fase? Ele é homogêneo ou heterogêneo? O que você vai fazer agora? Dá um pause nesse vídeo, responde no caderno e aí você continua a assistir o vídeo. Vamos lá? Vamos corrigir a atividade. Se a gente olhar o sistema A, ele é homogêneo. Eu misturei o sal na água e solubilizei todo esse sal, eu dissolvi todo esse sal. Quando eu olho para esse sistema A, eu não consigo distinguir o sal na água. Então eu vejo um aspecto uniforme, uma única fase. Então esse sistema ele é homogêneo. O sistema B ele é heterogêneo. Eu coloquei esse exemplo B de propósito. Algumas vezes o aluno decora assim: toda vez eu dissolvo sal na água, eu dissolvo açúcar na água, sempre sistema homogêneo. Não, gente, isso é errado. Você tem que analisar a situação. Se você coloca um excesso de sal ou muito açúcar, você não vai conseguir dissolver todo ele. Né? O sal tem uma certa solubilidade em água, uma certa quantidade de sal que eu consigo dissolver num volume de água. Então, se eu colocar muito sal ou muito açúcar, uma parte, né, no caso aqui do exemplo B, uma parte do açúcar não solubilizou. E aí ele se deposita no fundo do recipiente como corpo de fundo. Então, nesse caso, quando você olha para o sistema B, nesse caso você tem duas fases. Se ele tem duas fases, ele é um sistema heterogêneo. Então, repare, no sistema B ele é heterogêneo, ele vai ter uma fase que vai ser a água com açúcar, porque uma parte do açúcar se dissolveu, e vai ter o corpo de fundo embaixo, que é outra fase, ou seja, o excesso de açúcar que não se solubilizou. Vamos analisar agora o sistema C. No sistema C, eu peguei uma água gaseificada, ou seja, uma água com gás, né? Gás carbônico dissolvido na água. Olha esse sistema C. Só de você olhar, você não vê você já percebe que ele é homogêneo, que ele não é homogêneo. Ou seja, você percebe essas bolinhas. Quantas fases tem esse sistema? Não sei, professora. Tem um monte de bolha? Não, gente, presta atenção. Esse sistema ele vai ter o quê? Duas fases. A fase da água e a fase gasosa, do gás carbônico. Apesar da fase do gás carbônico ser dispersa, eu conto ela como uma única fase. Então, eu vou ter duas fases nesse sistema. Vou ter a fase da água e a fase gasosa, a fase do gás carbônico. Como eu tenho duas fases, sistema heterogêneo. Vamos para a letra D. O sistema D é heterogêneo também. Eu tenho o quê? Eu tenho água, tenho areia. A areia não se solubiliza na água, é mais densa que a água, se deposita no fundo. E eu vou ter também o óleo. O óleo não se solubiliza na água e é menos denso que a água, portanto fica na parte superior. Eu olhando para esse sistema D, eu tenho três fases. Tenho mais de uma fase? Então é um sistema heterogêneo. O sistema E, eu pus ele aqui também de propósito, para que vocês pensem um pouco sobre isso. Se eu tenho uma substância pura, não quer dizer necessariamente que eu vou ter um sistema homogêneo. Porque se essa substância pura estiver em mais de uma fase diferente, eu vou ter eu vou ter um sistema heterogêneo. Por exemplo, água no estado líquido e água no estado sólido, né? Água líquida e gelo. Quando eu olho para esse sistema, eu consigo enxergar duas fases. A fase líquida e a fase sólida. Portanto, ele é um sistema heterogêneo, apesar de ser formado por uma substância pura. Então, é importante a gente ter essa distinção. Nem todo sistema que eu tenho uma substância pura, ele vai ser homogêneo sempre. Porque se ele estiver em diferentes estados físicos da matéria, eu vou ter mais de uma fase. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, vamos continuar.
Agora, vamos retomar alguns conceitos que já estudamos e vamos aprofundá-los um pouco mais. Vamos relembrar. Nós estudamos, até agora, que o interesse da química é estudar a matéria e suas transformações. Só que eu tenho que delimitar que parte da matéria eu vou estudar. Então, eu pego porções da matéria, que são os materiais. A gente viu que, no geral, os materiais são formados por mais de um tipo de substância, porque é difícil de encontrar uma substância pura na natureza. As substâncias têm partículas menores que as caracterizam, que são seus constituintes. Por exemplo, a água, a substância água, é formada por moléculas de água. E cada molécula de água é formada por átomos. Olha a figura desse exemplo. Se eu tenho um recipiente com um pouco de água. Se eu pudesse dar um zoom e ver microscopicamente ali, eu ia observar diversas moléculas de água. Cada molécula de água é constituída por 3 átomos, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Se vocês repararem aqui, eu representei os átomos por bolinhas maciças, segundo o modelo de Dalton. Essas bolinhas vão ter cores diferentes para que eu diferencie um átomo do outro. Mas tenha claro que essas cores são fantasia. O átomo de oxigênio não é vermelho, o átomo de hidrogênio não é azul. É uma maneira de eu representar. Pode ser que num outro livro eles representem por cores diferentes. Além da representação do átomo por bolinhas, eu tenho uma outra maneira de representar esse átomo através do símbolo dos elementos. Por exemplo, o oxigênio é representado pela letra O, o hidrogênio pela letra H. Nesse sentido, a química tem uma linguagem própria, com suas regras e seus símbolos. Neste momento, não vamos nos aprofundar muito nesse tema, só quero que vocês tenham uma noção geral. Os átomos de um dado elemento químico são representados por seus símbolos, por suas letras. Já as substâncias são representadas por suas fórmulas. Dê uma olhada nessa tabela ao lado. A substância gás hidrogênio ela é formada por constituintes, moléculas de H2. O H maiúsculo aqui é o símbolo do hidrogênio. O índice 2, esse número pequeno subscrito embaixo, indica quantos átomos de hidrogênio tem cada molécula do gás hidrogênio. Então, gás hidrogênio, cada molécula dele tem 2 átomos de hidrogênio. Já o gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. O gás ozônio também é formado por átomos de oxigênio, só que são 3 átomos de oxigênio que o compõem. Já a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O sal de cozinha, o cloreto de sódio, é formado por 1 átomo de sódio e 1 átomo de cloro. Na é o símbolo do sódio e Cl é o símbolo do cloro. Já o metano, o gás dos pântanos, ele é formado por 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. As substâncias puras, elas podem ser de 2 tipos. Ou elas são simples ou elas são compostas. Se elas forem simples, os constituintes que as compõem são formados por átomos de um mesmo elemento químico. Esse primeiro exemplo aqui poderia ser a molécula do gás hidrogênio. Cada molécula do gás hidrogênio é formada por 2 átomos de hidrogênio, ou seja, 2 átomos iguais. Já numa substância composta, ela vai ter pelo menos 2 átomos de elementos químicos diferentes. Pode ter até mais átomos do que isso. Olha esse segundo exemplo aí do desenho. Poderia ser essa molécula a molécula de água. Cada constituinte dela é formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ou seja, átomos diferentes compõem o constituinte dessa substância. Assim, o sistema material que nós estamos estudando pode ser uma mistura de substâncias ou uma única substância pura. Lembrando que a substância pura, se ela for simples, o constituinte dela é formado por átomos de um mesmo elemento químico. Já a substância pura composta, ela é formada por mais de um tipo de átomo
de um elemento químico diferente, ou seja, o constituinte dela vai ter 2 ou mais elementos químicos diferentes em sua composição. Podemos classificar a matéria em sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, lembrando que todo sistema homogêneo ele vai ter uma única fase, já os sistemas heterogêneos vão ter 2 ou mais fases. O sistema homogêneo pode ser formado por uma substância pura ou por uma mistura de substâncias, desde que tenha uma única fase. Já os sistemas heterogêneos são formados por misturas de substâncias que formam 2 ou mais fases, ou mesmo uma substância pura, desde que ela esteja em diferentes estados físicos da matéria. Estamos terminando esta aula. Vamos fazer alguns exercícios de fixação. Nesse primeiro exercício, eu apresento 4 sistemas e eu te pergunto: classifique esses sistemas. Na letra A, eu quero que você coloque quais desses sistemas eu vou ter substância pura. B, em quais desses sistemas eu vou ter mistura. C, quais desses sistemas eu vou ter substância simples. E D, quais desses sistemas eu vou ter substâncias compostas. Beleza? Para o vídeo um pouquinho, responde no seu caderno e depois continua assistindo. Vamos lá? Vamos responder as questões. Na letra A, ele quer os sistemas que têm substância pura. O sistema 1 tem substância pura. No caso, é uma substância pura simples, porque os constituintes, as partículas que compõem essa substância, são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, 2 átomos azuisinhos. Só que também o sistema 4 é uma substância pura, só que neste caso composta. Se você olhar o constituinte dela, a partícula que a compõe, ela é formada por 3 átomos, um átomo azulzinho e 2 amarelinhos, mas eles são todos idênticos, ou seja, cada constituinte é idêntico ao outro, cada conjunto de 3 átomos, beleza? Letra B. Quais desses sistemas são misturas? No caso, eu vou ter o sistema 2 e o sistema 3. Se você olhar as partículas que constituem esses sistemas, elas não são idênticas entre si. Por exemplo, no sistema 2, eu tenho um constituinte que é 2 bolinhas verdes, mas também tem um constituinte que são 2 bolinhas vermelhas, então são constituintes diferentes. No sistema 3, mais ainda, né? Eu vou ter 3 constituintes diferentes. Eu tenho um constituinte que é formado por 2 bolinhas amarelas, um constituinte que é formado por 3 bolinhas vermelhas e um constituinte que é formado por 2 bolinhas amarelas e uma azul. Então, eu tenho uma mistura. Na letra C, ele quer os sistemas que somente têm substância simples. A gente sabe que o sistema 1 eu tenho uma substância simples pura. Então, o sistema 1 eu tenho substância simples. Só que o sistema 2 também. Poxa, professor, o sistema 2, sim, ele é uma mistura. Só que os constituintes dessa mistura são todos substâncias simples. Ele pediu sistemas que tenham substância simples. Ele não falou que elas têm que estar puras. Por isso que na letra C eu vou responder sistema 1 e sistema 2. Já na letra D, ele quer um sistema que só tenha substâncias compostas. No caso, o sistema 4. Porque no sistema 4 eu tenho uma substância pura e composta. Certinho, gente? Então, vamos fazer o próximo exercício. Já estão cansados? Que isso? Esse é o último exercício do dia, tá? Vamos lá! Nesse segundo exercício, ele pede para você analisar o sistema, que no caso é o desenho, e você vai ter que dizer quantas fases tem nesse sistema e quantos componentes. Lembrando que os componentes são as substâncias que compõem esse sistema. Então, agora você para o vídeo um pouquinho, resolve no seu caderno e depois você vê a resposta. Vamos lá? E aí, como foi? Acertaram? Gente, a resposta dessa questão é a letra C. Por quê? Olha esse desenho, analisa o seu desenho. Olhando para esse desenho, a gente vê a água líquida, que é uma fase, a areia, né, que não se dissolveu na água, que é outra fase,
e os cubos de gelo, que é a água no estado sólido, que é uma terceira fase. Então, esse sistema vai ter 3 fases. Agora, os componentes, as substâncias, eu vou ter somente 2, a água e a areia. Por que não é 3? Porque o gelo é água também, é a mesma substância, só que ele está em um estado físico diferente. Belezinha? Bem, gente, esse foi o exercício de hoje. Bem, quero terminar essa aula parafraseando Thomas Edison. Grande parte da nossa genialidade vai vir da nossa dedicação. A inspiração é uma menor porcentagem disso. Então, para que você alcance os seus sonhos, você precisa se dedicar, tá bom? Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau!